Bom dia, como vocês estão? Eu estou muito bem e estamos começando o primeiro vídeo do nosso canal, Café com Fé. Espero que vocês gostem e eu trouxe uma reflexão para a vida de vocês. Eu vim falar um pouquinho sobre a verdadeira conversão. O Senhor Deus colocou no meu coração esta palavra e eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre ela. Vamos lá. A palavra de Deus diz em Efésios 4:20 ao 24, Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24, diz o seguinte: Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Vamos lá, refletir um pouquinho sobre essa passagem. Paulo mandou essa carta para os Efésios, para os crentes que estavam na igreja de Éfeso. E foi uma exortação, um conselho que ele estava dando para os crentes que estavam na igreja de Éfeso. Eu acho interessante esse versículo porque ele me lembra sobre a verdadeira conversão. Muitas vezes quando a gente se converte, às vezes a gente se converte quando é criança, ou até mesmo quando é jovem, não importa, mas às vezes a gente se converte e a gente continua com a natureza humana ainda, com a velha natureza. A gente não crucificou a carne verdadeiramente na cruz. A gente não deixou de lado os nossos prazeres mundanos. A gente continua vendo as coisas que a gente via, a gente continua assistindo o que a gente assistia, a gente continua ouvindo, lendo o que a gente fazia, o que a gente lia, o que a gente ouvia, a gente continua fazendo isso tudo. Mas a partir do momento que você se converte verdadeiramente, você renuncia a isso tudo. Se converter verdadeiramente é o mesmo que renunciar todas essas coisas antigas para você ter umas coisas novas de Deus. A palavra converter dá a ideia de mudança, de troca. Aí quando você se converte, de verdade, você muda. Você passa a buscar mais as coisas de Deus, passa a buscar a ler livros edificantes, a ouvir mais músicas cristãs, a ouvir mais pregações. Quando você muda de verdade, o seu velho homem, ou seja, o seu homem do passado, o seu homem da natureza carnal, você esquece ele, deixa ele no passado mesmo. Você renuncia a ele todos os dias por amor a Cristo. Pronto, como diz aqui no verso 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Ou seja, a velha natureza da gente, o velho homem da gente, estava em pecado. A gente vivia em pecado por conta dessa velha natureza. Então, a gente tem que deixar ela para trás, a gente tem que abandonar ela. A gente tem que deixar enterrada mesmo no passado. Você sabe o que significa a palavra passado? Passado significa algo que passou, ficou lá atrás. A gente não pode voltar atrás, porque quando a gente coloca a mão no arado, a gente tem que seguir em frente. Não pode mais se desviar nem para a esquerda nem para a direita, e nem voltar atrás. E outra coisa, sabemos que os pecados e os desejos carnais são enganosos. Tudo que é pecado, tudo que é desejo carnal, tudo ilusão, é enganoso. Serve para somente aprisionar você e deixar você preso. Mas Jesus liberta. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E essa verdade é Jesus Cristo. Ele quer que nós conheçamos Ele para que Ele nos liberte dos nossos pecados, que é como se fosse uma algema que estamos presos. Aí ele tem lá a chave, aí com essa chave ele pega e abre a algema e retira ela, tira as nossas correntes, que é os nossos pecados. No verso 23 de Efésios 4, tem dizendo o seguinte: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Ou seja, a gente se remete logo a Romanos 12:2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com esse século, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós temos que mudar nossa mente e nosso coração completamente. A gente tem que entregar a Deus 100% do nosso ser. A gente não pode entregar um terço, um quarto ou meio. A gente tem que entregar-se a Ele 100%. A gente tem que mudar nossa mente e nosso coração 100%. Esquecer das coisas passadas e viver para as coisas novas. E no verso 24 diz o seguinte: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Jesus disse, quando ele estava nos seus dias, nos seus dias do ministério dele, Jesus disse o seguinte: Jesus disse que quem vê Ele vê o Pai. Ou seja, se a gente já é novo convertido e se converteu verdadeiramente, mudou a mente e o coração, a gente agora tem que buscar a ser como Jesus. Porque quem olha para Jesus, olha para Deus. Se a gente vê as características de Jesus, o caráter de Jesus e imitar Jesus como verdadeiros cristãos, a gente vai conseguir ser moldado pelo Espírito Santo e se tornar, assim, um verdadeiro cristão e ser como se fosse um Jesus mesmo. Jesus na nossa vida. Imagina, você ser um Jesus. Vê que honra. Então, minha gente, foi isso que eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Deixe o like e se inscreva no canal para ajudar. E que não nos falte café.